Dando sequência ao estudo que eu gravo com o intuito de deixar no canal as passagens, descritas de Gênesis a Apocalipse, e não uma pregação, mas uma leitura, principalmente para pessoas que são deficientes visuais ou que têm dificuldade, na leitura. Então, um resumo, da sequência cronológica da Bíblia. Então, iniciando o estudo do livro de Ezequiel, nós pensamos que o Senhor, não se enfureça contra nós, porque nós vimos as profecias e juntamente com as lamentações de Jeremias, no derradeiro livro, e agora nós temos a visão, dos 4 querubins em Ezequiel 1, de 1 a 4, que diz que aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, no caso Ezequiel, junto ao rio de Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressadamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo, resolvo-se e resplendor ao redor. Dos 5 ao 10 diz que do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinha semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, as plantas de cujos pés eram como a de um bezerro, e luzia com um brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mão de homens aos 4 lados. Assim, todos os 4 tinham rosto e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viraram quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como de um homem, à direita os 4 tinham rosto de leão, à esquerda rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Então nós temos aqui ainda a visão, das 4 rodas, Ezequiel 1 ainda de 15 a 17, que diz que vi os seres viventes e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo, tinha as 4 as mesmas aparências, cujo aspecto e estrutura era como se estivesse uma rocha dentro de outra. Andando elas podiam ir em 4 direções e não se viravam, quando iam. Aí ele ainda fala da visão da glória, divina em Ezequiel 1, de 26 a 28, que diz: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta está a espécie de um trono, estava sentada uma figura semelhante a um homem, via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia chuvoso. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz que me falava. Então, nós vemos ainda a vocação, de Ezequias 2, de 1 a 3, que é a continuação, que diz: essa voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Ainda temos uma visão interessante, do rolo de um livro em Ezequiel, 2,
de 1 a 3, que diz: Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Lembra muito, né, nas passagens que nós já estudamos, né, lá em Esdras, entre Esdras e Neemias, né, que fala sobre o rolo, né, que foi mandado escrever e o rei fez pouco caso, né, e depois, inclusive, Jeremias, né, o próprio Jeremias teve a dicção, né, e a profecia escrita, né, do que o Senhor queria que fosse feito, né, e foi rejeitado, né, inclusive. Então, nós vemos aqui novamente, né, essa visão, né, do rolo, ele dando e falando para ele comer, né, e ele fala, né, que na boca era doce como o mel. Temos ainda o comissário, né, do profeta em Ezequias 3, de 4 a 5, né, que diz: Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas casa de Israel. E aí no 7 ele ainda diz: Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Nós vimos os reis se levantarem e cair, vimos profetas ao admoestar o povo, né, em vários momentos da história, esses se voltarem até contra ele. E aqui a visão, né, para Ezequiel, que teria essa mensagem de paz, mas que não seria benquista novamente. E o atalaia de Israel, nós temos aqui ainda na sequência, né, Ezequias 3, de 16 a 19, que diz: Fim dos 7 dias veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Então quer dizer, o Senhor tentou um relacionamento com o homem em vários momentos da história e tentou os admoestar. Eles se voltaram contra ele, né? Foram contra seus, a princípio, né, juízes e sacerdotes. Esses também, né, vieram a se corromper, e após isso alguns, né, vieram a se corromper, como Eli, e após isso vieram alguns profetas, e esses tinham intimidades com Deus. Eles não somente andavam com Deus, como eles tinham intimidade, que é diferente. Às vezes a gente até consegue andar, ter temor a Deus, mas ter intimidade com Ele é uma coisa muito complexa, né? E os profetas tinham, e ele através deles falava com o povo, mas o povo não os queria ouvir, né? Hoje a gente talvez pede, né, para que o Senhor fale conosco. E nessa época tinha, né, os profetas que falavam com o povo, mas o povo não queria os ouvir. E nós temos aqui o cerco simbólico, né, de Jerusalém, em Ezequiel 4, de 1 a 2, onde ele dá uma demonstração, né, de como Ezequiel faria. Então de 1 a 2 ele diz: Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela e edifica contra ela as fortificações. Levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela raias e arietes em redor. Toma também uma assadeira, né, de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto, e assim será cercada e cercará. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Continuei aqui até o versículo 3. E ainda no 5 ele diz: Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Nós temos ainda as causas, né, porquê do cerco de Jerusalém, Ezequias 5,
de 5 a 7, onde diz: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terra que está ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as nações, e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado no meu estatuto, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Que é uma ideia que eu tenho, né, de que Israel foi levantada não por ser melhor, por ser um povo escolhido, por só eles serem, né, melhor do que os demais, mas ela foi dada a responsabilidade, né, de ser sacerdote de outras nações. E por isso, né, essa simbologia aqui do cerco, né? E agora nós temos a profecia contra a idolatria de Israel, né? Que é o que fez o Senhor se irar. Em Ezequiel 6, de 1 a 3, diz que veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, vira o rosto para o monte de Israel e profetiza contra eles dizendo: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: eis que eu mesmo trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. No 4 ainda diz: ficarão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso, arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos. No 6 ainda diz: em todos os vossos lugares habitáveis as cidades serão destruídas e os altos ficarão desolados, para que os vossos altares sejam destruídos e arruinados, e os vossos ídolos quebrados e extintos, e os vossos altares do incenso sejam eliminados e desfeitas as vossas obras. Ainda nós temos no capítulo 14, né, que diz: estenderei a mão sobre eles e farei a terra tornar-se desolada, desolada desde o deserto até Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. E aí, finalizando esse estudo, né, no capítulo 7, nós temos, né, o fim vem, em Ezequiel 7, né, de 1 a 3, que diz: veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá o fim sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os seus caminhos, e te farei cair sobre ti todas as suas abominações. No 9 ainda diz: os meus olhos não te pouparam, nem terei piedade segundo os teus caminhos, assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é que firo. No 19 ainda diz: as suas pratas lançará pela rua, e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem encherão o estômago, porque isso lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. E fechando no 24, ele diz: farei vir os piores de entre as nações que possuirão as suas casas. Farei cessar a arrogância dos valentes e os seus lugares santos serão profanados. Então, nós vemos a sequência das profecias, né, contra Judá e Jerusalém agora em Ezequias aqui, após o estudo das lamentações de Jeremias, né, acerca do povo ser levado em exílio. Nós vemos aqui Ezequiel, né, que vem a praticamente não só confirmar, mas também mostrar por que, né, o Senhor tinha se levantado contra o povo de Israel. Então, que nós não deixamos, né, que o seu juízo venha sobre nós, apesar de vivermos hoje, né, na era da graça, onde o preço, né, foi pago para que fôssemos justificados por Cristo, mas também nos dá uma lição, né, histórica, né, de como não devemos, né, nos apartar do Senhor para que não nos sobrevenha o dia mau. Amém?